A doutrina do casamento. Uma análise teológica dos textos originais e sua mensagem divina. Introdução. A Bíblia, do hebraico ao grego, apresenta o casamento não como uma relação de dominação, mas como uma aliança profunda que reflete o caráter de Deus e sua relação com a humanidade. Uma compreensão autêntica exige examinar os termos originais em sua profundidade semântica, contexto cultural e progressão teológica. Este estudo percorre desde a criação em Gênesis até a consumação em Apocalipse, revelando uma narrativa coerente de aliança, sacrifício e unidade que transcende interpretações superficiais. 1. O projeto original. Igualdade e interdependência em Gênesis. 1.1. Criação simultânea e imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 27 estabelece o fundamento teológico. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Esta não é uma declaração incidental. O texto hebraico articula uma verdade fundamental. Ambos igualmente refletem Tselem Elohim, a imagem de Deus, compartilhando a mesma dignidade ontológica, a mesma autoridade e o mesmo propósito divino. Gênesis 5, 2 reforça essa verdade ao chamar ambos de Adão, demonstrando uma identidade comum como humanidade. Deus concedeu a ambos igualmente o domínio partilhado sobre a terra, conforme Gênesis 1, 28. Não há hierarquia na criação, há complementariedade de propósito. 1.2. A criação da mulher. Etimologia e significado de Ezer. Gênesis 2:18 diz: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que seja semelhante a ele. O termo hebraico Ezer é crítico aqui. As traduções comuns como ajudadora frequentemente diminuem seu significado. Uma análise contextual revela que Ezer aparece em 3 contextos bíblicos distintos. Primeiro, no contexto militar. Josué 1, 14 e 1 Crônicas 12 usam Ezer para guerreiros que lutam lado a lado, ombro a ombro, em igualdade de armas e propósito. Eles não são subordinados, são parceiros de batalha, com a mesma autoridade e responsabilidade. Segundo, no contexto divino. Salmos 33, 20, 70, 5, 115, 9 a 11 e 121, 1 a 2, referem-se a Deus como Ezer, nossa ajuda, nosso auxiliador. Seria absurdo interpretar isso como subordinação. Deus não existe para servir-nos, ele nos salva. Esta análise lexical revela que Ezer denota força, aliança e correspondência, não subalternidade. 1.3. Neged. Correspondência e igualdade. Gênesis 2:18 também descreve a mulher como Neged, semelhante ou correspondente a Adão. Este termo hebraico significa oposto ou diante, implicando equivalência perfeita. Como o texto diz literalmente em hebraico, é esse lo ezer neged. Farei para ele uma ajudadora adequada. A mulher não é criada em função subordinada, é criada como contraparte equivalente. A palavra neged expressa equiparação, correspondência, equidade e não distinção hierárquica. 1.4. A formação da mulher. Unidade em uma só carne. Gênesis 2, 21 a 24 relata que Deus formou a mulher da tsela do homem. Traduções convencionais usam costela, mas tsela significa literalmente lado ou lateral. Esta diferença semântica é teologicamente significativa. Não se trata da extração de uma parte inferior ou dependente, é a formação de uma contraparte equivalente a partir da mesma substância. Gênesis 2, 24 decreta que, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Em hebraico, dabak significa aderir, ou colar-se firmemente. Sugere um vínculo irrevogável e permanente.
Jesus ratificou essa compreensão em Mateus 19:6. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. A expressão uma só carne transcende a mera união física, significando unidade emocional, espiritual e relacional. Reflete a própria imagem de Deus em relacionamento, triuno, uma unidade em diversidade. 2. O impacto da queda. Gênesis 3 como descrição, não prescrição. 2.1. O governo como consequência, não desígnio. Gênesis 3:16 registra as palavras de Deus a Eva após o pecado. Seu desejo será para o seu marido, mas ele governará sobre você. Estudiosos reconhecem que esta é uma consequência declarada da queda, e não o plano divino original. Uma investigação do Antigo Testamento hebraico revela que existem apenas 2 versículos que mencionam maridos como governantes. Gênesis 3:16, como consequência do pecado, e nenhum outro significativo. Nem mesmo Paulo, em sua detalhada exposição do casamento, em 1 Coríntios 7, menciona a governança do marido. A estrutura de domínio patriarcal que se desenvolveu foi uma realidade cultural pós-queda, não um mandamento divino. 2.2. Ausência de submissão no Antigo Testamento original. É um fato notável. O Antigo Testamento hebraico não contém qualquer instrução sobre esposas serem submissas. Autores não bíblicos posteriores, como rabinos e filósofos gregos, mencionam isso, mas o texto hebraico original, não. Isso é significativo para a autenticidade textual. 3. A estrutura de Efésios 5:21-33. Paralelismo assimétrico e teologia de sacrifício. 3.1. O verso pivô. Submissão mútua em Efésios 5:21. Efésios 5:21 é o verso frequentemente omitido na pregação. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui Paulo estabelece o princípio basilar, submissão mútua no corpo de Cristo. Não é unidirecional, é recíproca. Esta premissa governa tudo o que segue. O termo grego upotasso possui um significado intrigante. Literalmente, era um termo militar, significando organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Mas, em contexto não militar, significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Não é imposição autoritária, é uma postura voluntária de cooperação movida pelo temor do Senhor. 3.2. A submissão da esposa. Efésios 5:22-24. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Note a definição crucial. A liderança é explicada como Salvador, aquele que salva, libertador, redentor. Paulo não está estabelecendo uma hierarquia de poder, mas uma hierarquia de sacrifício e responsabilidade. Cristo é cabeça porque ele se ofereceu por nós. O termo grego kephalei, cabeça, em Paulo frequentemente denota a liderança nutridora e responsável, não domínio autoritário. Tal como a cabeça biológica nutre e cuida do corpo, assim deve ser o marido. 3.4. O mandamento sacrificial ao marido. Efésios 5:25-27. Aqui está o coração da instrução. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ele fez isso para santificá-la, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Observe 3 verbos de ação sacrificial: entregou-se, uma auto-entrega substitutiva e voluntária; santificá-la, torná-la santa mediante transformação progressiva; e apresentá-la glorificada no fim dos tempos. Paulo invoca o servo sofredor de Isaías 53, aquele que entregou a sua vida em sacrifício pelo pecado.
O marido é chamado a amar com sacrifício próprio, não com domínio. A estrutura é assimétrica. 3 versos à esposa sobre submissão, mas 6 versos ao marido sobre amor sacrificial expandido. Paulo dedica mais espaço ao que realmente precisa mudar, o coração do marido. 3.5. O mistério revelado. Efésios 5, 31 a 33. Efésios 5, 31 e 32 dizem: Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, mas ilustra a união Cristo-Igreja. Paulo cita Gênesis 2:24 e o chama de Mysterium Mega, mistério grande. O mistério não é a submissão ou a liderança, é a unidade Cristo-Igreja encorporizada no casamento terreno. O casamento é um ícone visível da aliança de amor que Deus fez com a humanidade em Cristo. O verso 33 conclui: Em resumo, cada um de vós ame sua esposa como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Significativamente, Paulo não repete a submissão da esposa, repete a ênfase final no amor abnegado do marido e no respeito da esposa, retornando assim à submissão mútua de 5:21. 4. Paralelo em Colossenses 3, 18 e 19 e 1 Pedro 3, 1 a 7. 4.1. Colossenses 3, 18 e 19. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não as tratem com amargura. Novamente, a cláusula como convém ao Senhor limita a submissão. Novamente, o mandamento ao marido não é governe, mas ame e não as tratem com amargura. A palavra para amargura, pikria, literalmente significa enveneno. A instrução é para não tornarem suas esposas amargas ou azedar sua bondade. 4.2. 1 Pedro 3, 1 a 7. 1 Pedro 3, 7 é revelador. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As palavras-chave são com entendimento, que significa com sabedoria e discernimento, dando honra, tributando honra, e coherdeiras, indicando que são herdeiras iguais da graça divina. O texto designa ambos como igualmente herdeiros da graça divina. A razão para honrar não é apenas um dever, mas o fato de ela ser coherdeira contigo da vida eterna. Esta é uma igualdade espiritual fundamental. 5. O significado da palavra-chave. Ágape. 5.1. Definição teológica. O grego ágape não aparece no grego clássico com regularidade significativa. Ganhou proeminência no Novo Testamento com quase 120 ocorrências, 75 delas em Paulo, como tradução deliberada de um conceito sem equivalente secular puro, amor incondicional, sacrificial, ativo e volitivo. Não é um sentimento, é uma ação intencional e relacionada com a doação de si mesmo, que visa a formação e glorificação de Cristo em si e nas outras pessoas. 5.2. Cristo como encarnação de ágape. Cristo é a encarnação perfeita de ágape. Ele comia com pecadores enquanto repreendia hipócritas. Decidiu ir à cruz com firmeza nunca antes vista. Entregou sua vida pelos amigos. Morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Este é o modelo que Paulo invoca para os maridos. Não é emocional, é sacrifício volitivo e incondicional. 6. A tipologia nupcial. Casamento como revelação da relação de Deus com o povo. 6.1. Oséias, profecia encarnada. O livro de Oséias é extraordinário. Deus ordena ao profeta: vai e case com uma prostituta, pois a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias representa Deus. Gomer, a mulher infiel, representa Israel em apostasia. Em Oséias 3:1, Deus comanda:
ama outra vez a uma mulher amada de um amante, ainda que ela cometa adultério. Assim faz o Senhor convosco. O ponto central é este: Deus ama mesmo quando é rejeitado. Seu amor não é condicionado ao merecimento de Israel. É sacrificial e persistente. Oséias vivencia em seu casamento o coração partido de Deus pela infidelidade de seu povo. 6.2 Jeremias, ciúme do esposo traído. Jeremias 3:20 expressa a dor. Mas assim como a mulher que trai o marido, tu me tens traído, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus fala como um esposo traído. A busca de Israel por deuses falsos é adultério espiritual. Mas mesmo traído, Deus oferece restauração. Volte, ó Israel infiel, não ficarei irado com você para sempre. Sou misericordioso. Ezequiel e a aliança matrimonial. Ezequiel 16 descreve Deus se casando com uma nação desamparada. Cuidei de você, e quando chegou a hora de amor, estendi minha saia sobre você, usando linguagem de aliança matrimonial. Mas quando Israel se rebela, Deus expressa ciúme. Como uma esposa infiel que trai o marido, assim Israel traiu a mim. Cântico dos Cânticos, amor nupcial divino. A tradição judaica interpreta Cântico dos Cânticos como uma alegoria de Deus, o noivo, e Israel, a noiva. O Targum judaico e os padres da Igreja, como Orígenes, aplicam esta interpretação. Na mentalidade judaica medieval e moderna, Cânticos é lido na Páscoa celebrando a aliança nupcial estabelecida no Sinai. A poesia celebra a intimidade e busca mútua, pois a noiva procura o noivo e o noivo a exalta. Celebra a força do amor, declarando que muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Celebra a beleza interna, pois o noivo diz à noiva que valoriza não apenas sua beleza externa, mas sobretudo seu caráter. Novo Testamento. Cristo como noivo, Igreja como noiva. Paulo escreve em 2 Coríntios 11:2. Tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Cristo é o noivo celestial, a Igreja é sua noiva que deve permanecer fiel. 7. A consumação. Apocalipse 19 e as bodas do Cordeiro. 7.1. A ceia das bodas. Apocalipse 19, 7-9, descreve o clímax escatológico. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Observe, a noiva, a Igreja, se prepara passivamente, enquanto o noivo, Cristo, retorna ativamente. Ela foi santificada, purificada, lavada, transformada por Cristo ao longo dos séculos. O casamento em Cântico dos Cânticos é um antegozo beatífico. Em Apocalipse 19, é a consumação escatológica. 7.2. Costumes matrimoniais judaicos. Os casamentos judaicos antigos ocorriam em fases. Primeiro, o noivado, com contrato firmado e preço pago. Segundo, o mohar, o dote, onde o esposo pagava pelo direito de desposar. Terceiro, a procissão nupcial, onde o noivo ia buscar a noiva. Quarto, a festa, com 7 a 14 dias de celebração. Jesus cumpre este padrão. O noivado é a nova aliança selada com seu sangue. O mohar foi pago com sua vida. Sua ascensão é como a partida do noivo, e sua segunda vinda será o retorno para buscar sua noiva. A festa será consumada após um período, que alguns entendem como os 7 anos da tribulação, até o banquete final. 8. A mensagem teológica integral. O que Deus comunica através do casamento. 8.1. Aliança como categoria fundamental.
A aliança hebraica, Berit, é a categoria teológica central do Antigo Testamento. Não é um contrato comercial, é um compromisso sagrado de fidelidade. Em Malaquias 2:14, Deus diz: a esposa de sua aliança. Você foi infiel a ela, porém ela é sua companheira, a esposa de sua aliança. Significativamente, o texto designa o casamento como uma berite matrimonial. Deus é testemunha desta aliança. 8.2. O casamento como sacramento vivo. Para a teologia cristã, o casamento entre batizados é um sacramento vivo, não meramente um rito, mas um sinal eficaz da graça. Como a água do batismo transmite a morte e ressurreição em Cristo, assim a aliança matrimonial transmite e corporifica a graça da aliança de Cristo com sua Igreja. O casamento não é um escapismo romântico, é uma vocação sagrada que revela ao mundo a fidelidade de Deus. 8.3. O mistério, unidade em dualidade. Efésios 5:32 chama o casamento de mysterium mega, um grande mistério. O que o torna grande? A verdade paradoxal de que dois se tornam um, que Cristo e Igreja, humano e divino, terra e céu, se corporificam em uma união. Isto aponta para a Trindade, unidade em diversidade, triunidade. Marido e mulher refletem essa imagem de Deus relacional, quando vivem em sacrifício mútuo e amor. 8.4. A mensagem ao mundo contemporâneo. A narrativa bíblica comunica ao marido: seu chamado não é dominar, mas amar sacrificialmente. Você é chamado a espelhar Cristo, que deu sua vida. Sua autoridade, se existe, é autoridade de serviço, não de dominação. Como Cristo não veio para ser servido, mas para servir, conforme Marcos 10:45, assim você deve ser. À esposa, sua submissão não é escravatura, é uma resposta voluntária de fé. Como a Igreja se submete a Cristo porque Ele a ama e morreu por ela, assim você se submete quando o amor sacrificial do marido é evidente. Sua submissão é ao Senhor, através do marido. Não é uma submissão incondicional a um homem falível, mas submissão a Deus manifestada através da aliança matrimonial. Ao casal, vocês são representantes de Deus no mundo. Seu casamento é uma profecia viva do amor de Deus. Como Oséias corporificou a dor de Deus pela infidelidade, assim cada casal cristão corporifica a fidelidade de Deus para com a Igreja. Vocês revelam ao mundo perdido como é o amor de Deus, sacrificial, fiel e redentor. Conclusão. A síntese bíblica. A narrativa bíblica sobre o casamento não é uma contradição entre Gênesis, que fala de igualdade, e Efésios, que fala de submissão. É uma progressão teológica. Na criação, vemos igualdade fundamental e complementariedade de propósito. Na queda, vemos a consequência do domínio patriarcal e da tensão. Na redenção, Cristo modela o amor sacrificial e a Igreja responde com fé fiel. Na consumação, nas bodas do Cordeiro, veremos a unidade plena, sem qualquer tensão. O casamento é um ícone do Evangelho. Quando os homens amam sacrificialmente e as mulheres respondem com confiança fiel, o mundo vê encarnado o mistério de Cristo e da Igreja. Quando os homens exercem domínio abusivo ou as mulheres negam o respeito fiel, essa revelação é distorcida. A mensagem final de Deus através do casamento é esta: Ele ama você como Cristo ama a Igreja. Ele se entregou por você. Ele busca sua fidelidade não como um escravo que teme seu mestre, mas como uma noiva ama o noivo que derramou seu sangue por ela. Isto é o casamento bíblico em sua essência. Não hierarquia, mas aliança. Não domínio, mas sacrifício. Não servidão, mas amor que convida a uma resposta livre.